mundo, tudo bem com vocês? Aqui é a Natasha, mais um Radar Geek, e hoje eu vim trazer pra vocês o meu veredito a respeito do filme Capitão América Guerra Civil. Então prepara a pipoca e vai! Falando bem por cima do fundamento da trama desse filme, basicamente após diversos combates e destruições que esses combates causaram nas cidades ao redor do mundo, o governo americano decidiu que os super-heróis deveriam ser supervisionados para que os seus atos sejam mais controlados e eles sejam treinados para tentar minimizar os danos que seus combates causariam ao redor do mundo. Foi proposto a eles então o Acordo de Sokovia, que foi o local destruído por Ultron no filme dos Vingadores A Era de Ultron. Foi então que os times se separaram, de um lado o time do Homem de Ferro, que apoiava o Acordo de Sokovia, e do outro lado o time do Capitão América, que achava que não iria ser bom para os super-heróis assinarem esse acordo. Em outro vídeo do Radar Geek eu já expliquei certinho de que lado eu estou e por quê, mas basicamente depois de ver o filme eu continuo do lado de Team Cap, só que dessa vez eu acho que ele continua com os ideais certos, mas ele tá agindo da maneira errada, muitas vezes sendo levado pela emoção de querer salvar os seus amigos, principalmente o Soldado Invernal, fazendo então com que ele haja algumas vezes de forma errada, mas com o ideal certo. Nesse filme, primeiramente, eu achei que o Homem de Ferro tava com uma postura muito mais séria comparada aos outros filmes dele, deixando de lado então aquela postura cômica dele que a gente estava acostumado. Isso porque ele estava começando a sentir o peso de seus atos na sociedade e não estava sabendo mais como lidar com isso e continuar vivendo com isso, fazendo então com que ele aceitasse o acordo para tentar de alguma forma se redimir. Já o Capitão América foi contra o acordo porque ele acredita que os super-heróis sempre fizeram o máximo que eles podiam e que nem sempre eles estavam aptos a salvar todo mundo, mas sempre tentavam salvar a maior quantidade de pessoas que eles conseguiam. E esse único filme da Marvel foi baseado em um arco enorme da história dos quadrinhos, o arco da Guerra Civil. E querendo ou não, acabou perdendo muito conteúdo para adaptação no filme, que quase sempre realmente acontece. Mas eu acho que a perda mais gritante que todo mundo que lê os quadrinhos percebeu foi a diferença da quantidade de vilões e heróis do HQ para a adaptação no cinema. Alguns dos super-heróis mais importantes na HQ, como os X-Men ou o Quarteto Fantástico, não apareceram no filme. Isso porque os direitos autorais da imagem deles estavam em outros estúdios e não no da Marvel. E fora que caso todos esses super-heróis fossem colocados no casting desse filme, imagina a verba que eles iam ter que administrar para conseguir que isso acontecesse. Mas, porém, entretanto, todavia, a adaptação foi muito boa, sim, eu gostei muito, eu achei que a trama foi bem fechadinha, teve um começo, meio e fim bem delineado, assim, seguia um fluxo bom a história. E eu vi muitas pessoas reclamando, principalmente do começo do filme, que ele foi muito arrastado, tiveram poucas cenas de ação, mas eu definitivamente não achei isso, de verdade. Eu achei que tiveram muitas cenas de ação, sim, no começo, e eu não senti falta de mais ação, eu acho que foi muito bem equilibrado entre diálogos inteligentes e cenas de combate, então eu não senti um desequilíbrio nisso. A única coisa no começo que realmente eu me senti um pouco incomodada foi que as cenas de ação, por exemplo, na hora que eles iam lutar e alguém ia dar um soco, eles iam pau! E a câmera se movia junto com o soco da pessoa. Então, depois de um tempo, acabou ficando um pouco irritante isso, mas ao longo do filme não aconteceu mais. Falando um pouco então do Homem-Aranha e do Pantera Negra tão esperados para esse filme, começando então por Pantera Negra, que veio lá de Wakanda, onde dispõe de um vasto recurso de minério de vibrânio, que pra quem não sabe também é a composição do escudo do Capitão América nos filmes, que possibilitou uma criação mais fácil do traje de super-herói do Pantera Negra. E esse herói tava muito bom sim nesse filme, eu achei as cenas de luta dele muito boas e aquela roupa tava sensacional. E falando agora do Homem-Aranha, eu achei sensacional a participação dele no filme, principalmente pelo fato dele já ser mais jovem, como nos HQs do Ultimate Homem-Aranha, que já é aquela postura dele mais bobona, idiota, um herói mais insuportável, que pra quem lê os HQs sabe dessa postura que eu tô falando. Então tava faltando realmente nos cinemas esse tipo de super-herói mais que cara irritante, sabe? Spoiler alert a partir de agora! Se você continuar vendo esse vídeo, eu não me responsabilizo por qualquer tipo de dano causado à integridade dos seus conhecimentos a respeito do filme e do HQ. Muitas cenas do filme comprovaram essa inocência e esse lado irritante do Homem-Aranha. Tanto pelos diálogos dele, principalmente na cena final do aeroporto, pela sua fé cega a respeito do que o Tony Stark falou pra ele sobre os super-heróis. E, por exemplo, numa cena quando o Capitão América perguntou quantos anos esse moleque tinha, mostrando então uma certa falta de maturidade
do Homem-Aranha. E nessa cena do aeroporto, quando eu assisti o trailer, eu realmente achei que ia ser uma cena muito vaga, aberta, com pouca emoção, poucos super-heróis numa área muito vasta, mas eu achei que ela foi muito bem estruturada, os focos no combate deles foram muito bons, os combates estavam muito bem estruturados, mas mantendo também o seu lado cômico, pra conseguir manter essa estrutura da Marvel. O Homem-Formiga tava genial, como sempre, principalmente a parte na hora que ele ficou grande, ou quando ele tava pequenininho e entrou na armadura do Homem de Ferro, foi muito legal. Falando agora da Feiticeira Escarlate, ela tava realmente muito OP nas cenas finais de luta, principalmente porque ela tava parecendo muito que tava de sup do time. Por exemplo, ela olhava pra um lado, o pessoal tava se ferrando, ela ia ajudar. Olhava pro outro, mas alguém se ferrando, ela ia ajudava. Ela tava tomando conta do time inteiro, sabe? Parecia que se não fosse por ela, eles já tinham perdido há muito tempo. E nos faz pensar também no Visão, que nesse filme tava tendo alguns sintomas peculiares, sabe? Quando seu coração começa a bater um pouco mais forte, sua perna fica bamba. Então, isso por conta da feiticeira. Fato pelo qual, quando ele foi tentar atirar lá no Falcão, ele errou e acabou acertando no máquina de combate, o que causou sérios machucados nele, deixando ele até um pouco paraplégico, tava em estado de reabilitação depois de um tempo. Mas não tem problema, porque a gente sabe que nos HQs acaba que o Visão e a Feiticeira Escarlate ficam juntos, se casam e têm até filhos. Falando agora do vilão da história, o que nos traz um tremendo plot twist no final do filme. Primeiramente, é demais a ideia de que todo o vilão dessa história se baseia em um cara. Sim, em um cara. Lógico, no começo do filme os Ossos Cruzados também apareceu, mas o foco todo foi no Barão Zemo, que acabou sendo responsável pela trama inteira desse filme. E é muito legal realmente pensar que um cara comum, normal, sem superpoderes, era responsável por toda essa treta do filme. Principalmente no final, que de alguma forma, com ele já premeditando que o Capitão América, o Soldado Invernal e o Tony Stark iam se juntar lá naquele local pra encontrar ele, colocou aquela cena maravilhosa mostrando que o responsável pela morte dos pais do Tony Stark, a surprise motherfucker, é o Soldado Invernal. E chaval, tá aí a discórdia entre eles. E resumindo então todas as lutas que aconteceram no filme, cadê as mortes? Sério, não teve morte quase nenhuma no filme. Parece que a Marvel tem uma cota de sangue absurda, ridícula, que a gente não pode ver nenhuma morte. Ninguém morre, nem o Capitão América, que pra quem não sabe morreu nos quadrinhos no final do arco da Guerra Civil. Tadã! Ele não morre no filme, porque afinal ninguém morre nos filmes da Marvel. Mas enfim, no geral eu gostei muito do filme, eu acho que eu daria nota 9 pro filme. E se você não viu, corre lá ver. E se você já viu, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou desse filme lindo, maravilhoso. Então por hoje foi isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal Radar Geek, corre lá se inscrever. Fique por dentro também de todas as minhas redes sociais, que eu sempre posto novidades lá pra vocês. E é isso aí, deixa um likezinho, um comentário, se inscreve e um beijo pra vocês, seus geeks.